Gente, dentro das classes gramaticais, vocês sabem que nós temos aquelas que são chamadas de variáveis e as invariáveis. Variável é aquilo que muda. Então, você tem uma classe gramatical que pode aparecer no masculino, pode aparecer no feminino, pode aparecer no singular, no plural. É isso que demonstra a variação de uma determinada classe gramatical. Vocês já aprenderam que a classe gramatical que mais varia são os verbos, né? Os verbos podem aparecer no presente, no pretérito, no futuro, no modo infinitivo, no modo particípio, no gerúndio, pode ser no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo, enfim. Em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa, seja do singular ou do plural, seja a classe que mais varia é a classe que nós chamamos de verbos. Aquelas que não variam são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São as 3 classes gramaticais que não variam. Só para lembrar, são 10 as classes gramaticais. Portanto, nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis, tá? O advérbio está dentre aquelas que nós chamamos de classe invariável. O que é isso? Essa palavra só vai aparecer de uma única maneira. Não tem plural, não tem diferença do masculino e do feminino, não existe isso, só aparece de uma maneira, tá? Para que serve um advérbio? Está escrito aqui. Advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido de 3 coisas. Modifica o sentido de um verbo, pode servir para modificar o sentido de um adjetivo, ou pode também ser usado para modificar o sentido de outro advérbio. Então, advérbio é uma palavra que serve para modificar sentidos. Sentido de um verbo, de um adjetivo, e também o sentido de outro advérbio. Vamos observar aqui os exemplos. Os exemplos são sempre necessários. Olha lá. O verbo é cheguei. O advérbio é cedo. Chegar é uma coisa. Chegar cedo é outra coisa. Cheguei cedo. Eu poderia substituir a palavra cedo por tarde ou por apressadamente. Todas essas palavras que eu acabei de usar são advérbios. Advérbios que se apresentam de modo diferente, mas são advérbios, tá? Eles, olha o segundo exemplo aí, eles agiram mal. Eu tenho o verbo agir e tenho o advérbio mal. Eu posso substituir o mal aí? Posso. Eles agiram bem. Eles agiram cautelosamente. Então, são advérbios também, tá? Então, estes verbos aqui, estes advérbios, estão sendo usados para modificar o sentido do verbo, dando uma informação a mais sobre eles. Agora, também serve para modificar o sentido de um adjetivo. Olha lá. Eram alunas muito bonitas. Eu poderia só dizer, eram alunas bonitas. Quando eu digo eram alunas muito bonitas, este muito está servindo para modificar o sentido de bonitas. Portanto, é um advérbio que serve, está modificando o sentido de um adjetivo. Agora, vamos ver um advérbio modificando o sentido de outro advérbio. Eles chegaram bastante cedo. Eu poderia dizer, eles chegaram, ou eles chegaram cedo. Mas eu disse, eles chegaram bastante cedo.
A palavra bastante, que é um advérbio, está sendo usado para modificar o sentido do outro advérbio, o advérbio cedo. Ou seja, os advérbios. Isso. Eu poderia colocar muito cedo. O muito também seria advérbio, modificando o sentido que é advérbio também. Então, eis aí as três funções que o advérbio exerce dentro do processo comunicativo, tá? Cedo demais, o demais também seria um advérbio. Veja que vocês estão indo no caminho show de bola. Vamos observar aqui uma oração inteira, tá? E observar que este advérbio que está isolado aí na frente também serve para trazer uma informação a mais sobre esta oração. Ó, não concordo com isso. Não concordo com isso. A palavra francamente demonstra que a pessoa que está falando isso aí está falando com tranquilidade, com respeito, está falando com modéstia, enfim, está falando querendo paz entre aqueles que estão ouvindo. Então, o francamente serve para modificar o sentido de toda essa oração que vem depois. Tá? Então, para além de modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo e de outro advérbio, os advérbios também servem para dar um sentido a mais, um tom a mais a uma oração inteira, tá? Que nesse caso aqui é formada por outro advérbio de negação, mais um verbo, mais uma preposição e mais um pronome, tá? No caso aqui, pronome demonstrativo. Existem também, gente, as chamadas locuções adverbiais. Assim como a locução verbal são dois verbos que têm valor de um único verbo, nós temos duas palavras que têm valor de um único advérbio. Veja como é que isso funciona. Ele chegou de repente. Ele chegou de repente. Observe que a expressão de repente aí é uma locução adverbial que está mostrando a maneira como o sujeito, ele, chegou. Chegou de repente. Eu poderia tirar o de repente e colocar a expressão repentinamente. Então, ele chegou repentinamente. Ou seja, é a mesma coisa que dizer ele chegou de repente. Então, a palavra repentinamente tem valor de repente. Assim como o contrário também é verdadeiro, tá? Então, são duas palavras, de repente, que têm valor de uma única palavra ou de um único advérbio. Existem várias locuções adverbiais. À toa, à direita, à esquerda, à frente, à praça, à vontade, ao léu, às cegas, escondidas, às vésperas, de improviso e longe, de manhã, por acaso, sem dúvidas, enfim, várias expressões que são locuções adverbiais, tá? De súbito, eu poderia substituir por rapidamente, tá? De novo, eu poderia substituir por novamente, né? De propósito, eu poderia substituir por propositalmente, ou seja, são locuções adverbiais, ok? Pois bem, vamos agora para a parte mais legal, eu diria, dos advérbios, as classificações. Depois de saber o que é advérbio, para que serve um advérbio e que existem as locuções adverbiais, é óbvio que a gente precisa olhar as classificações dos advérbios, porque os advérbios se apresentam de maneiras diferentes, tá? Então, quanto à
classificação, os advérbios podem ser advérbios de lugar, dúvidas, intensidade, afirmação, tempo, modo, negação. Então, os advérbios podem ser isso aí, tá? Um advérbio de afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente, etc. Advérbios que expressam dúvidas. Talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente. De intensidade, muito, pouco, completamente, demais, de menos, demasiadamente. São advérbios que indicam essa questão da intensidade. De lugar, aqui, ali, acolá, né? Atrás, ao lado, à direita, à esquerda, enfim. São os advérbios que indicam, que trazem a ideia de lugar. Há os advérbios também que trazem a ideia de tempo. Agora, amanhã, ontem, mais tarde, antes de ontem, simultaneamente, que é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, que é a mesma coisa de concomitantemente, né? Enfim, de modo, bem, mal, depressa, devagar, às escondidas, à toa, afobadamente, alegremente. São advérbios de modo, que indicam modos das pessoas agirem, dos animais agirem, enfim. De negação, não, tampouco, absolutamente. Quando uma pessoa chegar para você e fizer uma pergunta, se você não quiser responder não, você pode dizer assim, absolutamente. Por quê? Porque é um advérbio de negação, tá? De modo algum, de forma alguma, etc. Existem também os advérbios interrogativos. São aqueles usados geralmente no início de frases interrogativas. Por exemplo, onde você mora? O onde, advérbio interrogativo, tá? Perguntei como ele faz isso. Aqui a gente tem uma frase interrogativa indireta, mas o advérbio interrogativo está aqui. Quando você volta? É um advérbio interrogativo, né? Quanto custou a mercadoria? Advérbio interrogativo. Professor, como é que eu faço para diferenciar o advérbio interrogativo do pronome interrogativo? Porque são escritos iguais. Pois bem, o pronome é aquilo que substitui o substantivo. Se você não está substituindo nada, não se trata de um pronome. Se trata de um advérbio, tá? Assim como o substantivo e o adjetivo têm os seus graus, o advérbio também tem os seus graus em que é usado para estabelecer comparação de duas coisas, tá? Na verdade, os adjetivos só têm os seus graus por causa dos advérbios. Essa é a verdade. Observa aqui. Ele chegou tão cedo quanto o colega. Ele chegou tão cedo quanto o colega. Aqui eu tenho o tão cedo, que vocês já sabem que trata-se de um advérbio. Agora, o quanto aqui é a palavra que está, o advérbio que está sendo usado para estabelecer comparação entre o ele e colega, tá? Ele e colega. Tá? Então, esse advérbio aqui está sendo usado para comparar ele a colega. É um advérbio comparativo. Falava tão bem como o pai. O como está sendo usado também para estabelecer comparação. E aí temos outros exemplos de advérbios comparativos. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente faz comparações, nós sempre estabelecemos três tipos de relação entre duas coisas ou dois indivíduos. A relação de superioridade de um frente ao outro,
a relação de inferioridade de um frente ao outro, ou a relação de igualdade de um frente ao outro. Então, os adjetivos, os advérbios comparativos, nos servem para a gente estabelecer uma relação de comparação entre dois animais, dois objetos, dois seres, sejam eles animados ou inanimados, estabelecendo uma relação de inferioridade, superioridade ou igualdade entre eles, tá? Por exemplo, se eu disser assim, eu sou tão bonito quanto o professor Eduardo. Então, eu tenho aqui tanto quanto, olha o quanto sendo usado. Ou seja, a minha beleza é ao par da beleza do professor Eduardo. Agora, eu posso dizer assim, eu sou mais bonito do que o professor Eduardo. Então, eu estou estabelecendo uma relação de superioridade frente ao professor Eduardo, tá? Ou eu posso dizer, o professor Eduardo é mais feio do que eu. Eu estou usando também aí para estabelecer uma relação de, tem que ser, de inferioridade. Então, o advérbio serve para a gente estabelecer essas relações.